Olá, queridos amigos do TEC, querida amiga do TEC, estamos de volta para mais uma aula de Direito das Sucessões. Hoje vamos falar de um tema relevantíssimo da sucessão legítima, que é a sucessão legítima do cônjuge, do maridão, da esposa, do esposo. E aí, será como que essa sucessão do seu marido, como que o seu marido vai suceder? Como que a sua esposa, a sua digníssima, vai suceder? É isso que nós vamos ver hoje nessa aula. Lembrando que nós já tivemos uma aula da sucessão legítima da companheira. Já tratamos daquelas questões controvertidas, do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto. Hoje vamos tratar de uma questão mais pacífica, mais tranquila, que é a sucessão legítima do cônjuge. Vamos lá? Primeira coisa, vamos fazer uma revisãozinha aí, que a gente aprende a revisando, a gente aprende a lembrando o que é sucessão legítima. O que quer dizer isso, Maria Clara? Legítima. Vamos lá, artigo 1788 do Código Civil. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite-se a herança aos herdeiros legítimos. Etanomia, herdeiro legítimo, é legítimo, tem que ser legítimo. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento. Então, não deixou testamento. Bens que não foram compreendidos no testamento e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for declarado nulo. Então, existem duas espécies de sucessão no Brasil. Sucessão legítima, que a gente vai ver agora, é quando não tem testamento, ou se esse testamento for declarado nulo, ou se não for contemplar todos os bens do testamento, ou então a sucessão testamentária, que é quando deixa um testamento lá, o autor da herança em vida, claro, deixa expresso como que vai ser feita essa sucessão de seus bens. Maria Clara, você vê aí na prática, o que você vê? A maioria da sucessão no Brasil é legítima, ou seja, aquela que decorre da lei, a lei que determina como vai ser a sucessão desses bens, ou é testamentária, é por testamento? E aí, o que você acha? Qual é a maioria dos casos no Brasil? A maioria é de sucessão legítima. A pessoa deixa para a lei mesmo, a lei determinar como vai ser. Aqui é o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não vou dispor dos meus bens em testamento, que deixe a lei fazer isso por mim. O brasileiro não tem o hábito de fazer testamento, a maioria não faz, seja porque não lida muito bem com a morte, seja porque acha que ela nunca vai acontecer, e aí não faz de forma formal, não deixa isso em vida, e aí é a lei que vai dizer como que vai ser feita essa sucessão. Por isso, sucessão legítima, por isso a importância de estudar esse assunto. E aí, um breve resuminho aqui para você lembrar e nunca mais esquecer esse assunto na hora da prova. São aplicadas as regras de sucessão legítima. Quando que é a sucessão legítima, Maria Clara? Eu detalhei esse artigo para você. Quando o sujeito morre sem deixar testamento, então é o primeiro caso, morreu, bateu botas, sem deixar testamento, não preocupou com isso em vida, vai ser sucessão legítima. Quando o sujeito, ele deixou testamento, porém não contempla todo o seu patrimônio, ou seja, eu tenho 20 milhões de patrimônio. Desses 20 milhões, só em 10 eu dispus em testamento. O resto eu não dispus em testamento. O resto vai ser a sucessão legítima, que é a prevista em lei. E quando o sujeito morre, deixou um testamento, porém ele é declarado ineficaz ou inválido. Esse testamento é ineficaz ou inválido, também vai ser feita essa sucessão pela sucessão legítima, pelo que está previsto na lei. Por isso a importância de estudar esse assunto. Vamos lá. Não confunda, uma coisa muito importante que muita gente confunde, você, aluno do TEC, não vai confundir. Nem todo herdeiro legítimo pode ser considerado herdeiro necessário. A gente precisa fazer essa observação. Herdeiro legítimo é uma coisa, herdeiro necessário é outra coisa. O que quer dizer? Todo herdeiro necessário é legítimo. Corretíssimo. 10 na hora da prova, se você responder. Todo herdeiro necessário é legítimo.
mas nem todo herdeiro legítimo é herdeiro necessário. Vamos ver isso aqui agora, quem é quem. Olha só, quem é herdeiro legítimo? Quem herda pela sucessão legítima? São os descendentes, esses aqui também são herdeiros necessários. Os descendentes são herdeiros legítimos e necessários. Os ascendentes, quem são os ascendentes? São os herdeiros legítimos e também herdeiros necessários. Quem é ascendente? Mãe, vó, pai, vô, bisavó, tataravó e assim até o infinito, de cima aqui até o infinito. O cônjuge ou companheiro, cônjuge ou companheiro, a gente viu que o cônjuge, por expressa previsão do Código Civil, é legítimo e é necessário. A gente viu a controvérsia em relação ao companheiro. A gente viu que o Supremo Tribunal Federal equiparou aqui, ó, igualzinho, para fins sucessórios, o direito do companheiro e do cônjuge. Antes era uma vergonha o direito do companheiro. Uma vergonha. Aí o STF falou, opa, inconstitucional essa vergonha. Agora, o companheiro herda igualzinho o cônjuge, herda igual. Mas acontece que o Supremo Tribunal Federal falou menos do que deveria e não disse que o companheiro é herdeiro necessário. Não falou lá não, no julgado. Aí, opôs o embargo de declaração. Falou, opa, Supremo Tribunal Federal, fala um pouquinho aqui para nós aí. Você diz que o companheiro também é herdeiro necessário? Aí o Supremo Tribunal falou o seguinte, não, eu não falei nem que é, nem falei que não é. Eu simplesmente não tive tempo ainda, não debati sobre isso. Então, o que nós temos para hoje é isso. Não sabemos se o companheiro é herdeiro necessário ou não. Existe parcela da doutrina que diz que sim, outra parcela entende que não. Estamos nessa lorota até agora. E por fim, os colaterais, que são herdeiros legítimos, mas não são herdeiros necessários. Artigo 1845. São herdeiros necessários descendente, ascendente e cônjuge. Maria Clara, um macetezinho para mim nunca mais errar quem é herdeiro necessário. Veja aqui comigo. Você vai colocar aqui em frente do seu artigo 1845 o seguinte: D de descendente, DA de ascendente e C de cônjuge. DAC. Pronto, você nunca mais vai errar. Descendente, ascendente e cônjuge. DAC. Aí você lembra do companheiro, que existe essa controvérsia aí, você vai já discorrer sobre ela na sua prova. Se você ainda não viu a aula do companheiro, te convido, veja essa aqui até o final, depois vai lá verificar a do companheiro. Então, DAC, herdeiro necessário, descendente, ascendente e cônjuge. Olha o que diz Orlando Gomes sobre esse tema, que nem todo herdeiro legítimo é necessário. Na classificação dos herdeiros legítimos, distingue-se os necessários, então a gente tem herdeiro legítimo necessário, que também é sinônimo também designados como legitimários, é sinônimo, você pode ver na sua prova, legitimários, ou reservatários dos facultativos. Então, dos herdeiros legítimos, eu tenho os necessários e os facultativos. Quem é herdeiro facultativo é legítimo e é facultativo? Os colaterais até o 4º grau. Já tivemos também uma aula da sucessão legítima dos colaterais, tá lá, ó, show de bola, vai lá verificar. Herdeiros legítimos facultativos, colaterais até o 3º grau. Herdeiros legítimos necessários, lembra do CAD, cônjuge, ascendente e descendente. E ainda tem lá a controvérsia do queridíssimo companheiro. Não confunda isso aí. Outra coisa, quem tem direito à legítima, Maria Clara, o que é legítima? É os 50% do patrimônio do falecido, do autor da herança. Quem tem direito à legítima? Todos os herdeiros legítimos têm direito à legítima? Nananina, não. Somente tem direito à legítima os herdeiros necessários. Quem é? O CAD, cônjuge, ascendente e os descendentes. Só esses aqui têm direito à legítima. Não confunda, porque às vezes a gente, tende a confundir, porque herdeiro legítimo, legítima, mas não. Só os herdeiros necessários têm direito à legítima, que é 50% da herança. Por exemplo, um herdeiro legítimo que é
o colateral até o quarto grau, não tem direito à legítima, que é a reserva dos 50% do patrimônio do autor da herança. Não faça essa confusão, pelo amor de Deus. Vamos lá, nosso queridíssimo artigo, vocês estão cansados de saber, artigo 1829, que trata da sucessão legítima. Esse artigo aqui, meus amigos, não tem como não saber ele de cabo a rabo, de cima a baixo, de baixo a cima, e todas as controvérsias que existem sobre ele. É um artigo, um dos mais importantes de direito das sucessões. Vamos lá fazer a leitura. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Nós vamos estudar esse inciso 1 aqui hoje, ó. O inciso 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Ou seja, os descendentes, quem é descendente? Filho, filha, neto, neto, bisneta, bisneta, tataraneto e assim por diante. Esses, os descendentes, eles concorrem com o cônjuge sobrevivente. Cônjuge sobrevivente também é chamado de cônjuge supérstite, é aquele que sobreviveu. Então, os descendentes concorrem com o cônjuge sobrevivente. Salvo se casado, se o cônjuge sobrevivente for casado com o falecido, no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens, que é lá do 1640, parágrafo único, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Por fim, a segunda ordem de vocação hereditária é dos ascendentes em concorrência com o cônjuge e ao cônjuge sobrevivente, por fim, e aos colaterais. Olha aqui para você ver como que o artigo 1829 ele foi bacana com o cônjuge, foi muito bom com o cônjuge. Porque, veja, o cônjuge ele herda aqui em concorrência com os descendentes. Então, tem descendente, o cônjuge herda em concorrência. Aí, aqui, já herda também em concorrência com os ascendentes. O cônjuge já aparece aqui mais uma vez. E o cônjuge, ele herda tudo sozinho. Se não tiver descendente nem ascendente, herda sozinho, os colaterais ficam a ver navios. Os colaterais não recebem nada. Os colaterais só vai receber se não tiver nenhum desses para cima. Agora, vamos detalhar esse inciso 1, porque é de difícil leitura essa parte final aqui, ó. Salvo se casar do eixo com falecido, regime da comunhão universal, obrigatório, blá. Se você ler sem entender, você não entende nada esse dispositivo. Se você ler assim rápido de uma vez sem detalhar, aqui nós estamos para você entender tudo, para detalhar tintim por tintim desse dispositivo. Então vamos lá. Essa parte final, tá aqui a tabelinha, esqueci de colocar a fonte, ó. A fonte da tabelinha é o site do Dizer o Direito, o DOT. Dizer o Direito foi que extraí essa tabelinha maravilhosa para vocês. Olha só, duas situações que está prevista no inciso 1. Situações em que o cônjuge herda em concorrência com os descendentes. Quando que o cônjuge vai herdar em concorrência com o descendente, Maria Clara? Primeiro, no regime da comunhão parcial, se for casado no regime da comunhão parcial de bens, se existirem bens particulares do falecido. No regime da separação convencional de bens, é aquela que decorre do pacto antenupcial, ou no regime da participação final nos aquestos, vai herdar. Por exemplo, Daniele é casada com Carlos. Daniele é casada com Carlos pelo regime da comunhão parcial de bens, e Daniele deixou bens particulares. O que é um bem particular? Por exemplo, esse celular aqui é o meu bem particular. Quem é que não tem um celular, gente? A maioria das pessoas tem. Essa caneta aqui é o meu bem particular. Essa minha roupa é um bem particular. Um direito, uma fazenda que eu herdei de herança, se eu sou casado no regime da comunhão parcial de bem, é um bem particular. Um apartamento que eu comprei antes da constância do casamento, se eu sou casada pelo regime da comunhão parcial de bens, é um bem particular. Então, se eu, Maria Clara, sou casada com fulano pelo regime da comunhão parcial de bens e existem bens particulares, eu herdo em concorrência com os herdeiros dele, com os descendentes dele. Eu herdo em concorrência, eu, cônjuge sobrevivente, herdo em concorrência com os descendentes do falecido. Veja que a maioria dos casos está aqui nessa primeira regra. Por que, Maria Clara, que a maioria está nessa primeira regra? Primeiro, o regime legal de bens, o previsto no Código Civil, é o regime da comunhão parcial de bens. Então, se você casa sem falar nada, chega lá no cartório, quero casar, não fala com o regime de bens, automaticamente vai ser aplicado
o regime de bens da comunhão parcial, porque é o regime legal, é o regime que faz por próprio termo, não precisa de um pacto antenupcial, por isso é mais barato. A maioria das pessoas fazem aqui o regime da comunhão parcial. Outra coisa, se existirem bens particulares do falecido, me fala quem é que morre sem deixar uma brusinha, quem morre sem uma brusinha, sem uma caneta, sem um marca-texto, qualquer coisa, quem é que não tem um bem particular, minha gente? É raríssimo, eu mesmo não conheço quem é que não tem um particular. Então, a maioria dos casos é aplicado esse aqui, o cônjuge vai sim concorrer com os descendentes, se for casado no regime da comunhão parcial e tiver deixado bens particulares. Segunda opção, regime da separação convencional de bens. Ou seja, olha só que loucura. Eu sou casada com o meu marido pelo regime da separação convencional de bens. E aí eu fui lá, fiz o pacto antenupcial, que precisa, primeiro você vai no tabelionato de notas, faz o pacto antenupcial e casa. Separamos da separação convencional. Vai partilhar? Vai partilhar. Vamos falar isso ainda mais na frente. E por fim, regime da participação final nos aquestos também vai ter concorrência com os descendentes. Agora, quando não herda, quando o cônjuge não herda em concorrência com os descendentes. No regime da comunhão parcial de bens, se não havia bens particulares do falecido, veja, não tinha bem particular, estranhamente não tinha. Regime da separação legal obrigatória de bens, também não herda. Qual que é legal obrigatória, Maria Clara? Separação legal obrigatória. Quando a lei obriga a pessoa a casar pelo regime da separação de bens. Os maiores de 70 anos de idade, hoje, se você é maior de 70 anos, seu avô divorciou da sua avó, e aí vai casar novamente, seu avô, quer casar com uma gatinha aí de 20 aninhos, a flor da pele, pode casar sem problema, mas o seu vovô, que tem mais de 70 anos de idade, vai ter que casar pelo regime da separação obrigatória de lei, da separação obrigatória de bens, porque a lei determina todos aqueles que precisarem de um suprimento judicial para casar, aqueles que casaram com as causas suspensivas, tudo está previsto no artigo 1641. Aqueles que vão casar pelo regime da separação obrigatória de bens, cônjuge sobrevivente não concorre com o descendente. E, por fim, o regime da comunhão universal de bens também não concorre, porque aqui a pessoa já é meeira, não confunda meação com herança. A pessoa já é meeira, aquele que casou pelo regime da comunhão universal já é dono de 50% por meação, que é o Instituto de Direito de Família, não é das sucessões, já é meeiro de 50% de todo o patrimônio. Vamos continuar, a gente vai voltar aqui também. E agora, veja se ficou mais fácil o artigo. A leitura do artigo com essa tabelinha e essas explicações. Ó. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. 1. Aos descendentes, ou seja, os filhos, netos, bisnetos, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Vai herdar, em regra herda. Quando que não herda essa parte aqui? Ó, todo mundo aqui não herda não. Ó. Não vai herdar, nenhum cônjuge sobrevivente vai herdar aqui em concorrência com o descendente. Quando for casado no regime da universal, separação obrigatória de bens, ou ainda se for na separação no regime da comunhão parcial de bens, o autor da herança não tiver deixado bens particulares. Também não herda. Uma situação muito interessante que pode ser o diferencial da sua prova. A gente viu que a cônjuge sobrevivente ela vai herdar em concorrência com os descendentes do autor da herança, e quando ela estiver casada pelo regime da comunhão parcial, se esse autor da herança tiver deixado bens particulares. A pergunta é, ela vai herdar somente em relação a esses bens particulares ou não? Ela vai herdar em todo o patrimônio? O que você acha? É só em relação aos bens particulares? Por exemplo, a fazenda que eu herdei de herança, que é sucessão, um bem particular meu. Um apartamento que eu comprei antes de casar pelo regime da comunhão parcial é um bem particular meu. A cônjuge sobrevivente ou cônjuge sobrevivente vai herdar somente em relação a esses bens particulares ou ele vai herdar com relação a todos os bens comuns também e os bens particulares? O que você acha? O que você acha que é mais justo aí? Ele herda em relação aos bens particulares
ou ele herda ao todo, só bem particular ou aos bens comuns também, que é dos dois? O que você acha? E aí trouxe para vocês como resposta a jurisprudência do STJ, que diz o seguinte: o cônjuge sobrevivente casado sob regime da comunhão parcial de bens concorre com os descendentes na sucessão do falecido apenas, escreva aí, apenas quanto aos bens particulares que este houver deixado se existirem. Esse é o entendimento do STJ, só concorre em relação aos bens particulares. Por quê? Porque em relação aos bens comuns, ele já é meeiro. Veja, lembra sempre, quem herda não meia e quem meia não herda. Se você memorizar isso, vai ser muito fácil de você acertar todas as outras questões em relação a isso. A gente não pode confundir meação com herança. Meação é o Instituto de Direito de Família que você estudou lá, que a pessoa tem direito à metade do patrimônio quando é casado no regime da comunhão parcial de bens em relação aos bens adquiridos na constância da comunhão parcial ou na universal como um todo. Isso é meação, direito de família, não é direito às sucessões, não. Aí aqui, herança é direito às sucessões. Já que essa pessoa casada pelo regime da comunhão parcial de bens vai ser meeira da metade dos bens adquiridos na constância da sociedade conjugal, porque ela é casada pelo regime da comunhão parcial de bens, ela só vai ser herdeira em relação aos bens particulares. Por quê? Em relação aos bens comuns dos dois, ela já é meeira, e quem herda não meia, e quem meia também não herda. Você vai errar isso, sabe quando? Nunca mais na sua vida. Um exemplo. Ao longo da vida, esse exemplo aqui foi tirado do livro do professor Pablo Stolze. Olha o que diz. Ao longo da vida, Pedro recebeu uma herança quando jovem. Então, Pedro, jovem, já era rico. Ele se casou com Francisca e constrói um patrimônio maior ao longo do matrimônio. Além da fazenda, que era bem particular, construiu imóveis, comprou gados, juntou dinheiro. Pedro morre. Ele tem um filho, Leonardo. A herança é de Leonardo. A viúva concorrerá com Leonardo pela herança porque era casada em comunhão parcial e o falecido deixou bens particulares. No entanto, ela só concorrerá com Leonardo no bem particular fazenda, só o bem particular. Os outros bens todos irão para Leonardo a partir da meação da viúva, que é direito próprio. Ou seja, a meação, 50% dos bens adquiridos na constância da sociedade conjugal do casamento, é da viúva, mas a título de meação não é herança. Ela vai herdar em concorrência com o descendente em relação aos bens particulares. Qual que é o bem particular de Pedro no nosso exemplo aqui? A herança é um bem particular dele, que ele recebeu quando jovem. Aí, quando ele se casou com Francisca, esse patrimônio aqui maior que eles fizeram já é bem comum, porque foi depois do casamento e a comunhão parcial de bens. Sendo assim, olha só, a viúva concorrerá com os descendentes do falecido na comunhão parcial somente se ele deixou bens particulares, primeira coisa, só se deixou bem particular, e ela só vai concorrer em relação a esses bens particulares. Não vai concorrer em relação aos bens comuns, porque ela já é meeira e quem meia não herda e quem herda também não meia. Isso mesmo. Não confunda o seguinte, olha o que acontece. A viúva, com quem foi casada em separação convencional, tem direito de concorrer com os descendentes dele? Ou seja, o regime de bens foi da separação convencional, eles decidiram separar tudo. Vai concorrer ou não vai? O que você acha? Um exemplo para facilitar. Eu, Deus me livre, né? Divorcio do meu marido, né? Venho a divorciar do meu marido, eu já tenho filhos. E aí, depois de velha, ali lá pelos meus 60 anos de idade, eu venho a casar. Eu decido casar de novo. Quero casar, encontrei uma pessoa boa e quero casar com ela. E aí, meus filhos ficam com raiva, falam: não, mãe, o que você vai casar essa altura da vida? Pelo amor de Deus, e esse patrimônio todo que você construiu? Aí você vai ter que dividir com esse marido seu. Não faz isso, não, mãe, não casa, não mexe com isso, não. Aí, para não ter problema aqui em casa, eu vou e falo o seguinte: eu falo assim, olha, eu vou casar,
a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu tô feliz com essa pessoa, eu quero casar. Mas então, para não ter problema, acho justo também vocês me ajudaram a construir esse patrimônio, eu construí, agora um terceiro vem do nada, depois de velha já, não vai ter direito disso não. Eu vou casar pelo regime da separação convencional de bens. Então vou eu lá no tabelionato de notas, faço uma escritura pública, um pacto antenupcial e caso pelo regime da separação convencional de bens, para que os meus filhos fiquem tranquilos e aí o meu atual marido, que eu vou casar com ele, não ter direito na herança, até porque justo não seria, né? Porque eu só casei com ele no final da vida, eu já tinha todo o patrimônio. Tá ótimo, casei no regime da separação convencional. E aí, pô, bato as botas, faleço, morri. E aí é o dia da abertura do meu inventário e assim por diante. Vai ser, não deixei de testamento, vai ser pela sucessão legítima. E aí, na sua opinião, o que você acha? Esse meu marido, que eu casei por último, né? Que quando da minha morte, da abertura da sucessão, eu estava casada com ele, então ele é o cônjuge sobrevivente. Eu casei pelo regime da separação convencional de bens, nós quisemos assim. E aí, você acha que ele vai concorrer na herança com os meus filhos ou não? Qual é a sua opinião? Simplesmente, meus amigos, ele vai sim concorrer na herança com meu filho, com meus filhos. Por mais absurdo que isso possa parecer, ele vai sim concorrer. Mas, Maria Clara, agora eu não entendi, foi nada. Por que vai concorrer? Porque direito de família é uma coisa, direito das sucessões é outra. O que isso quer dizer? Que se eu divorciasse desse meu marido, em vida, óbvio, né? Eu vou divorciar, eu tô viva. E seria direito de família. Aí a gente divorciou, ele não vai receber nada, nenhum real. Por quê? Nós estamos casados pelo regime da separação convencional de bens, ele não recebe nada, nenhum real de mim. Cada um pro seu rumo, sem direito nenhum em relação aos bens, porque é separação convencional. Agora, outra situação é quando eu morro, ele vai ser herdeiro em concorrência com os meus filhos. Ele não vai ser meeiro, porque no regime da separação convencional ele não tem meação, não. Porque a meação é o Instituto de Direito de Família, a gente viu. Ele vai ser herdeiro, ele vai concorrer com os meus descendentes. Isso, a doutrina super critica isso aí, porque o comum, o brasileiro comum e até muitos advogados confundem essa situação. Acha que se você casar pelo regime da separação convencional de bens, a pessoa não vai ter direito à herança sua, não. Acha que é assim. Porque é pela lógica. Se eu casei pelo regime da separação convencional de bens, entende-se que eu quero separar tudo. Eu estou separando, veja, é aquele regime poderoso, que o que é seu, o que é meu é meu. Isso só vigora em vida. Em morte, não. Em morte, ele tem direito, sim, à herança. Isso é criticado demais, porque entende-se que teria que ser aplicado o mesmo tratamento que dá em vida e morte, mas não é assim que ocorre na prática, não é assim não. Tá lá no artigo da sucessão legítima no inciso 1 que a gente viu. Se for casado pelo regime da separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente vai ser herdeiro em concorrência com os descendentes do autor da herança. Não caia nessa pegadinha, não confunda. Na prática também aí já abre o olhinho, fica de olho que a sucessão legítima é dessa forma. Para enriquecer nossa aula mais um exemplo aqui do professor Pablo Stouze e do Pamplona, que diz o seguinte: vale dizer, se João e Maria optaram por se unir matrimonialmente, segundo o regime da separação convencional, com a morte de qualquer deles, os filhos do falecido suportarão a concorrência da viúva, do viúvo, que, conforme dito, não necessariamente é seu pai ou a sua mãe. Isso soa muito estranho, pois se optaram por uma completa separação matrimonial durante toda a vida, não teria sentido estabelecer uma comunhão forçada com os herdeiros do falecido após a morte. E se os sucessores forem descendentes exclusivos do falecido, a situação ganha um contorno mais absurdo ainda. No nosso exemplo aqui, eu casei e não era com o pai dos meus filhos quando eu já tinha 60 anos de idade. E agora meus filhos vão ter que concorrer, mesmo eu tendo casado no regime da separação convencional. Se já é difícil para nós bacharéis em direito compreendermos essa situação violadora do bom senso, imagine-se para o brasileiro que não detém conhecimento técnico jurídico
nosso queridíssimo Pablo Stolz-Glagliano, que faz crítica a esse dispositivo e a maioria da doutrina também, com razão. E agora, para finalizar a nossa aula, um julgado do STJ sobre o assunto. Consoante a jurisprudência dessa Corte Superior, no regime da separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes do falecido. A lei afasta a concorrência apenas quanto ao regime da separação legal de bens. STJ. Para você ver como o assunto é tão absurdo que a doutrina, a jurisprudência tem que deixar claro o que está disposto na lei, para não ter confusão. Porque a lógica era que o cônjuge que foi casado pelo regime da separação convencional, ele não herdasse nada, mas ele herda sim. E por isso, se você ficou em dúvida, ainda trouxe um julgado do STJ sobre esse tema. E é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Você já sabe, se ficou alguma dúvida, alguma crítica ou sugestão, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Estou à inteira disposição. Não saia daí. Te convido para assistir às demais aulas. Faça desse curso aqui como a Netflix e assiste todas as aulas mais de uma vez. Eu tenho certeza que você vai ser um sucesso nessa sua prova de concurso público e vai, daqui a pouco, estar tomando posse aí do seu tão sonhado cargo público. Conte comigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Bons estudos.